Quando um relacionamento se inicia, nem sempre as pessoas mostram quem realmente são. Às vezes, uma pessoa que parece ser pura bondade e ser inofensiva pode ter um lado escondido, um lado muito obscuro. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Lembrando que eu não estou julgando ninguém, eu simplesmente repasso informações que estão na internet à disposição de todos. Então, por favor, já vai deixando o like para apoiar meu trabalho, ajuda muito. Se puder, também se inscreve e aciona o sininho que tem vídeo terça e quinta às 18 horas. E considerem se tornarem membros, se quiserem e puderem. Aqui abaixo, no Saiba Mais, tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas utilizando esses links, vocês não pagam nada mais por isso e eu recebo um pouquinho. E isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso Becky Freely. Rebecca Analeg Beck Freely nasceu no dia 26 de outubro de 1987 em Palm Springs, Riverside County, Califórnia, Estados Unidos, onde ela passou a maior parte da vida. Ela era a filha de Vicky e Ron Freely e tinha 3 irmãs, a Tiffany Tisdale, a Tanya Freely e a Drew Freely. O pai delas, o Ron, construiu a casa da família sozinho nas montanhas, bem acima do calor do deserto do Vale de Coachella. Eles gostavam porque era interior, era fora da cidade. Era um ótimo lugar para as crianças crescerem e costumavam fazer caminhadas na floresta o tempo todo. A família era bem unida. As filhas eram bem apegadas à mãe e ao pai. Elas disseram que a mãe era uma mulher maravilhosa e de bom coração. A Tânia disse que ela amava ser mãe. Ela gostava muito de cozinhar e de costurar. Para ela era importante ensinar as filhas a cozinhar desde cedo. Ron disse que acabou se distanciando da Vicky mesmo ela sendo uma boa pessoa. E eles se divorciaram depois de 13 anos de casamento. Mais tarde, ambos se relacionaram com outras pessoas. A Becky se mudou para Santa Clarita para o seu último ano e se formou na Hart High School. Ela estava cursando a College of the Desert, onde esperava obter um diploma de enfermagem. A Becky, como todos a conheciam, era uma pessoa enérgica, divertida e de bom coração. Ela tinha um senso de humor notável, com uma habilidade única de fazer os outros rirem. Ela gostava de dançar, de atuar e passar um tempo na praia. Ela tinha um grupo tremendo de familiares e amigos que adoravam ela. A Tânia, a irmã mais velha da Becky, disse que ela sempre foi uma pessoa incrível, mesmo quando ela era pequena. Ela estava sempre com um sorriso no rosto e sempre estava disposta a ajudar quem quer que fosse. O pai disse que ela era muito inteligente, ela costumava ajudar as irmãs mais velhas com o dever de casa, mesmo sendo 4 anos mais nova que elas. Ela sempre se dava bem com todos e era muito divertida e muito feliz. Com o passar do tempo, a Tânia e a Drew saíram de casa. A Tânia seguiu os passos do pai e se tornou xerife adjunta em outra cidade. A Drew virou médica e trabalhava na Força Aérea. Somente a Becky continuou morando com a mãe, a Vicky, que estava agora com 53 anos, e o namorado dela, John Hayward, de 55 anos. O John era um empreiteiro e uma boa pessoa. Ele chamava a Vicky de meu bolinho, porque ela era muito fofa. A filha do John, a Kate, disse que eles se atraíram por gostarem das mesmas coisas. Os dois gostavam da vida ao ar livre acima do deserto. O pai dizia que lá era muito bom, porque além deles não terem que pagar nada por isso, ninguém nunca ia incomodar eles naquele lugar. Era um lugar muito seguro. Só que no dia 17 de setembro de 2006, a casa que o Ron construiu foi totalmente consumida pelas chamas. A única coisa que sobrou foi a fundação da casa. Lá na casa estavam a Vicky e o John, ainda na cama. A Beck, de 18 anos, foi encontrada na frente da casa com o corpo carbonizado, dentro de um carrinho de mão. A situação dela era tão ruim que eles não souberam dizer qual foi o motivo da morte. Eles descobriram que a Vicky e o John foram mortos por tiro. Lógico que imediatamente foi iniciada uma investigação de homicídio. As pessoas não tinham ideia de quem poderia querer machucar a Vicky, a Beck ou o John. Então todo mundo virou suspeito. Começaram a circular rumores de que talvez eles tivessem sido assassinados por alguém com rancor contra o Ron Freely. O Ron tinha se aposentado no ano anterior do departamento do xerife do condado de Riverside. O Ron duvidava que fosse alguém querendo uma retaliação contra ele. Ele disse que nunca fez nada para ninguém querer se vingar dele desse jeito. Ele disse que não tinha inimigos. Os investigadores analisaram essa teoria e rapidamente descartaram ela. Mas então começaram a surgir rumores sobre o próprio Ron. Para quem conhecia o Ron, como as filhas mais velhas, era inconcebível pensar que ele tinha feito aquilo, principalmente com a filha mais nova.
Ele estava visivelmente quebrado e sofrendo muito. Mas para as autoridades era natural pensar que o ex-marido pudesse estar envolvido. Então a polícia chegou a investigar um possível envolvimento do Ron. Nos primeiros dias após o assassinato, Ron Fridley foi cercado de perguntas. Os investigadores pediram para o Ron fazer um teste de polígrafo. Ele disse que essa foi a primeira vez que ele realmente se sentiu suspeito. Então ele subiu, fez o teste de polígrafo e a moça saiu e disse para ele que esse foi um dos melhores testes que ela já tinha feito na vida. Que tinha sido perfeito, que ele tinha se saído muito bem. Os registros telefônicos colocaram Ron a 11 horas de distância na propriedade dele no norte da Califórnia, quando o crime ocorreu, e a polícia descartou ele como suspeito. Ninguém sabia por que aquilo tinha acontecido ou qual era o real motivo. Mas assim que o choque inicial passou, Ron começou a olhar para o crime com os olhos de investigador e passou a acreditar que a Beck era o alvo daquilo. Parecia muito pessoal por causa do medo que a Beck tinha. Ela tinha medo de fogo. Ela tinha sido queimada quando era pequena porque tentou pegar uma panela cheia de gordura quente. A gordura queimou o peito dela. Ela teve queimaduras de 3º grau no peito e ficou cheia de cicatrizes. Logo, uma pessoa que tivesse um contato íntimo com ela ia saber das cicatrizes e do medo que ela tinha do fogo. A amiga da Beck desconfiou de alguém imediatamente. A Jeannie McDaniel disse que, quando soube o que houve, imediatamente pensou em uma pessoa que era o responsável por aquilo tudo. Robert Pape. Ela disse que não poderia ser outra pessoa. Ninguém mais poderia ter feito aquilo. O Robert Pape era o ex-namorado da Beck Fridley. Os adolescentes namoraram no ensino médio e ficaram juntos por mais de um ano. No início, a Beck e o Robert pareciam felizes. Robert parecia ser o primeiro amor da Beck, ela estava muito apaixonada por ele. Mas logo ele se tornou bastante possessivo. A Jane disse que quando as duas saíram de férias, cerca de 10 meses antes dela morrer, ele ligou para ela cerca de 20 ou 30 vezes na noite, assediando, querendo falar com ela enquanto ela saía com os amigos. A diferença entre as ligações eram de minutos. Em janeiro de 2006, a Beck e o Robert terminaram e começaram a sair com outras pessoas. Mas, de acordo com a Jenny, o comportamento obsessivo do Robert só piorou e tomou um rumo ainda mais sombrio pouco antes dos assassinatos em setembro. Segundo a Jenny, a Beck tinha ido à casa dela 3 semanas antes de morrer e tinha dito para ela que o Robert tinha ameaçado ela de morte. Aparentemente, ele não estava aceitando bem o término do namoro. Ele tinha dito que se ele não tinha ela, ninguém mais poderia ter. O problema foi que aparentemente a Beck não levou muito a sério a ameaça. A amiga ficou mais preocupada do que ela. Mas depois dos assassinatos, a Jane disse que foi direto ao departamento do xerife do condado de Riverside, com as suspeitas. Como ela viu, o Robert Pape já estava nos radares deles. Eles se moveram rapidamente na direção do Robert, porque tinham muitas fontes, com informações fragmentadas sobre ele. Estava todo mundo falando sobre ele. Uma dessas fontes era um amigo próximo da Beck, Javier Garcia Jr., que tinha dado aos investigadores uma informação interessante. Na noite dos assassinatos, ele disse que a Beck havia contado para ele que estava indo fazer uma trilha em sua propriedade com o Robert e um outro amigo, Kristen Smith. A Tanya Fridley acredita que a irmã provavelmente só queria acalmar as coisas com Robert. Segundo a Tanya, a irmã era uma consertadora. A Beck amava com todo o coração e se entregava a tudo que fazia. A pista do Garcia Jr. colocou Robert Pape e Kristen Smith na cena do crime na noite dos assassinatos, com rumores apontando para os 2 homens. Os Fridleys tinham certeza que o caso logo seria resolvido. A Drew disse que sentiu alívio porque pensou que logo o caso seria resolvido, que logo eles seriam presos. Mas tão certo quanto o ímpeto começou, ele pareceu parar. O departamento do xerife do condado de Riverside nunca compartilhou publicamente nenhum detalhe da investigação ou nomeou nenhum suspeito. Nada aconteceu por anos. Eles iniciaram a investigação, mas ela ficou sendo passada de detetive para detetive. Eles continuavam dizendo para a família que eles não tinham o suficiente para uma prisão. O investigador particular Luiz Bolanhos viu o amigo Ron ficar cada vez mais desanimado. Bolanhos e o Ron se conheceram anos antes no escritório do xerife, onde o Ron foi um dos primeiros oficiais de treinamento do Bolanhos. Agora era a hora do Bolanhos ajudar o seu amigo e o antigo companheiro de equipe. Tinham se passado 3 anos desde os assassinatos e nada estava acontecendo. O caso tinha esfriado. O Bolanhos também trabalhou no Riverside County District Attorney's Office. Embora tenham se separado de um jeito ruim, ele tinha certeza de que conseguiria fazer alguma coisa andar novamente no departamento. O Luiz estava constantemente se oferecendo para investigar, desde o começo, mas o Ron acreditou que não precisava se envolver, que o departamento de polícia do xerife ia resolver tudo sozinho. Mas à medida que o aniversário de 6 anos do crime se aproximava, sem nenhuma prisão à vista,
Ron Fridley finalmente deu sinal verde para o Bolanhos. O detetive particular experiente em mídia começou a trabalhar e uma das primeiras ordens de negócio foi colocar um outdoor provocativo. O outdoor tinha uma foto da Beck de um lado e uma imagem simulada do carrinho de mão em chamas. Ele disse que aquilo tocou o coração das pessoas e deixou algumas pessoas desgostosas com a justiça. Bolanhos também deu uma entrevista coletiva no local do assassinato com o Andrew e a Tânia. Ele disse que estavam nisso porque sabiam que o caso podia ser resolvido, que alguém sabia de alguma coisa e uma hora alguma informação tinha que aparecer. No ano seguinte começaram a chegar dicas. Uma delas veio da prima da Beck, a Daniela Zermania, que se lembrou de algo que poderia ajudar os investigadores. Ela disse que tinha falado com a Beck na noite anterior ao assassinato. A Beck disse para ela que o Robert foi até o trabalho dela no Dennis e fez um escândalo. Ficou assediando ela a ponto deles serem removidos do restaurante. Ela disse que foi depois dessa discussão que eles decidiram fazer tal caminhada. Provavelmente a Beck realmente estava tentando acalmar o Robert, por isso ela decidiu sair para uma caminhada com ele uma última vez. Bom, no 7º aniversário do crime, o Luiz deu mais uma entrevista coletiva no local do assassinato, com a Daniela do lado, falando sobre a morte violenta da Beck. O Ron Fridley acredita que toda a pressão da mídia valeu a pena. Poucos meses depois, o gabinete do promotor público intimou o Robert Pape e o Christian Smith a comparecerem perante um grande júri. Quando o grande júri chegou no fim, houve uma notícia. Robert e Christian foram presos por triplo homicídio. Por mais de 7 anos, as famílias de Beck Fridley e a mãe, a Vicky, e o John Hayward esperaram por esse momento. Mas enquanto os investigadores tinham certeza de que os assassinos estavam finalmente sob custódia, as duas famílias dos réus diziam que tinham a mesma certeza de que os homens foram acusados injustamente. O Robert Pape e o Christian Smith, ambos com 25 anos, foram levados ao tribunal do condado de Riverside, acusados de triplo homicídio. Ambos se declararam inocentes. Mas esses dois homens dificilmente se encaixavam na imagem de réus típicos. Nenhum deles tinha antecedentes criminais. O Christian Smith era casado e um herói de guerra condecorado. O Robert Pape também era casado e um membro ativo da igreja. A Christy Pape, irmã do Robert, sofreu ao ver ele acusado do assassinato brutal e da queima de 3 pessoas. Ela realmente não acreditava que ele fosse culpado. A mãe da Christy e do Robert, a Caitlin Pape, disse que ele era inocente, e não o homem que a mídia estava retratando. Segundo a mãe, eles tentaram fazer dele um monstro ciumento. E ele não era nada disso. Segundo a Christy, o Robert era uma pessoa incrível. Ele tinha um coração gentil, ele era trabalhador, paciente e honesto. Ele estava sempre disposto a ajudar as pessoas se precisasse. A mãe disse que ele cuidava muito bem delas e da esposa. O Robert começou a namorar a esposa, Sarah, depois do término com a Beck. Ele e a esposa gostavam muito de animais. Segundo elas, ele se importava tanto com pessoas quanto com animais. Ele era íntegro. Talvez ele só estava mostrando o lado bom dele para a família. O lado mais obscuro ele escondeu. Não sei também, né? Muitas pessoas foram dar apoio para os réus no tribunal. A mãe do Robert disse que muitas pessoas ficaram chocadas com a prisão dele, dizendo que não poderia estar certo, que ele não tinha feito aquilo. Quem também assistiu incrédulo o julgamento foi o pai do Christian Smith, o John Conrad Smith, que disse que sabia que o filho era inocente. O John disse que o filho era um homem honrado e estava vivendo seu sonho servindo o país no exército como parte do 75º Regimento Ranger, de elite do exército. Foi no Afeganistão que o Smith disse que o filho se tornou um herói. Segundo John, o pai do Christian, ele salvou a vida de um homem, que na verdade foi baleado no pulmão. Ele disse que tinha uma foto dele puxando ele para fora e 2 dos seus companheiros de batalha. O Christian tinha uma mão num rifle, estava puxando seu companheiro para fora com a outra e atirando de volta em afeganes. O Christian recebeu elogios por bravura e foi premiado com 2 condecorações Purple Heart. Agora é momento de opinião, tá, gente? Eu tenho dificuldade em defender soldado ou o que quer que seja do exército dos Estados Unidos. Eles invadem outros países para roubar petróleo ou adquirir uma geopolítica favorável aos negócios deles, matam, estupram e ainda saem de lá como se fossem heróis. Quem acha que os Estados Unidos fazem isso para prevenir o terrorismo? Estudando história, eu descobri que quem iniciou o terrorismo foram eles próprios. Eles, inclusive, treinaram alguns terroristas. Então é complicado de engolir. Ele pode até achar que o filho é um herói, porque o cérebro deles foi lavado para eles aceitarem isso. Pensar assim. Mas, para mim, heróis são os médicos sem fronteiras. E não gente que vai para outro país para matar outras pessoas. Enfim. Voltando. Então, segundo John, o filho dele colocou a vida dele em risco por 5 anos e merecia mais do que isso. O investigador particular Luiz Bolanhos disse que o Christian Smith e o Robert Pape eram bons amigos no ensino médio.
e ambos meio que seguiam o mesmo ritmo. Quando estavam separados, eram bons rapazes, mas juntos eram combustíveis. Eles tinham um fascínio extremo por fogo. A Beck reclamou sobre o Robert e o Kristen para o seu amigo próximo, Brandon Kugler Harrison. Ele disse que uma vez os dois, brincando, atearam fogo em algo grande, como um colchão. Ele disse que a Beck ficou muito brava e ficou alguns dias sem falar com ele. O pai do Kristen nega o fascínio do filho sobre o fogo. E a mãe do Robert disse que eles não eram encrenqueiros, que eles eram bons garotos. Mas os promotores planejavam usar as próprias palavras do Robert Pape contra ele. Poucos meses antes do incêndio, o Robert teve uma conversa por mensagem instantânea com a sua então namorada, a Sarah. Na troca, o Robert pareceu oferecer uma solução para os problemas da Sarah com o ex-namorado. Bem, se você sabe onde ele mora, podemos profissionalmente queimar a casa dele, disse o Bolanhos lendo a mensagem. Considerando como a Beck, a Vic e o John foram mortos, essa era uma declaração muito preocupante. Isso foi 8 meses antes do homicídio. O departamento do xerife do condado de Riverside e o gabinete do promotor não quiseram comentar sobre a investigação, mas uma transcrição do grande júri foi obtida. Durante os procedimentos, ambos os homens alegaram inocência, mas quando questionados pela polícia anos antes, eles negaram que alguma vez se aproximaram da casa da Beck e disseram que nunca tiveram nenhuma intenção de fazer caminhada com ela. Robert e Kristen disseram à polícia durante a entrevista que estavam indo para a igreja naquela noite. Aparentemente, eles fizeram uma ligação no caminho e a igreja estava de fato fechada. Quando esses planos fracassaram, os garotos disseram que voltaram para a casa do pai do Kristen para sair e jogar videogame. O problema foi que ninguém podia afirmar que eles realmente estavam fazendo isso, porque ninguém estava na casa. Os meninos disseram que acabaram indo para a escola de ensino fundamental onde jogaram paintball. Mais uma vez, ninguém viu Kristen ou Robert na escola jogando paintball. Ninguém. O único álibi que eles tinham era um ou outro. Mas foi a atividade dos meninos no celular naquela noite que mais alertou os investigadores. Eles se colocaram do outro lado da cidade, e seus celulares diziam ao contrário. Às 19h13, o celular do Robert Pape tocou perto do início da Highway 74, a estrada que levava à casa dos Fridley. Minutos depois, o celular do Kristen e do Robert ficaram em silêncio das 19h30 às 22h, o período em que os investigadores acreditavam que os assassinatos ocorreram. O Luiz disse que eles saíram do caminho para encontrar Beck. Era difícil dizer se o John e a Vicky foram danos colaterais desse processo. Rastros e pegadas na cena situavam o ataque da Beck perto do deserto atrás da casa dela. A Beck foi então colocada em um carrinho de mão e rolada de volta para casa e incendiada. Na cena do crime, no ponto onde o carrinho de mão rodou, onde eles colocaram a Beck no carrinho, eles encontraram um cartão de visita. E naquele cartão de visita, eles encontraram um DNA que consistia com o DNA pertencente a Kristen Smith. Dentro da casa foi determinado que a Vicky havia sido baleada com uma arma calibre .40 e o John Hard com uma espingarda, antes que a casa fosse incendiada. Quando os investigadores revistaram a casa dos meninos, um ano depois, eles encontraram espingardas semelhantes à usada no crime. Nenhuma arma de fogo foi recuperada, mas na casa do Robert Pape havia acessórios para o tipo de arma que poderia ter matado a Vicky. Eu acho que o maior erro da polícia foi não ter colocado os dois na mira antes. Talvez eles tivessem conseguido recuperar mais provas contra eles. Naquele mandado de busca, eles recuperaram munição, até um calibre .40, e recuperaram um coldre para uma Glock 40. Era uma evidência poderosa. O Luiz acreditava que a polícia estava com os homens certos. Mas os advogados de defesa acusavam os investigadores de ignorar outros possíveis suspeitos e que as evidências nunca seriam sustentadas no julgamento. Para Tanya Fridley, ouvir os detalhes específicos dos assassinatos foi difícil. Ela disse que pensar em como eles devem ter implorado pelas vidas, o quão assustados todos deviam estar, era horrível. Acreditar que um dos supostos assassinos era alguém que a Beck amou foi especialmente doloroso para Ron. Ele disse que ela amava muito o namorado. Ele achava que ela realmente considerou passar a vida com ele. E essa provavelmente era uma das partes mais tristes de toda a história. Ela amava ele até a morte, e ele jogou tudo fora por nada. Mas os advogados de defesa diziam que nada embasava o caso contra os réus. O advogado Richard Blumenfeld representava Robert Pape e disse que o caso contra o cliente foi construído inteiramente em evidências questionáveis e boatos. Ele aponta que a prima da Beck, a Daniela Zermanio, disse que a Beck havia lhe contado sobre uma briga no Dennis, um dia antes dos assassinatos. Segundo ele, isso nunca tinha acontecido. Ele disse que ninguém conseguiu provar que aquilo tinha acontecido. O Richard disse que um grande júri nunca deveria ter ouvido o testemunho da Daniela ou as evidências sobre a troca de mensagem instantânea entre o Robert e a Sarah, na qual ele aparentemente sugeriu queimar a casa do ex-namorado dela.
O Richard argumentou que aquilo foi dito como uma forma brincalhona. Para ele, a conversa foi tirada de contexto, que aquilo não tinha sido dito seriamente. O Richard também nega que o Robert tenha ameaçado a vida da Beck, e disse que não haveria razão para ele ficar com ciúmes ou querer machucar a Beck, porque ele já tinha seguido em frente, ele já estava em outro relacionamento. Que ele não estava mais saindo com ela, que ela que estava correndo atrás dele, e que ele já estava com a Sarah. Independentemente do Robert Pape ter ou não um motivo, o suposto papel do Christian Smith nunca fez sentido para o advogado John Patrick Dolan. Segundo ele, o motivo do Christian ter sido acusado foi por ele ser amigo do Robert, e que tinha ido junto com ele. Não existia conexão do Christian com a Beck. Segundo ele, não existia nada que sugerisse que ele tinha qualquer animosidade em relação a ela. O Dolan acha que todas as evidências eram fracas, começando pela falta de atividade no celular dos meninos na época dos assassinatos. Ele disse que isso não prova nada, mas depois foi dito que era meio difícil adolescentes ficarem sem usar o celular por 2 horas e meia. Segundo ele, os garotos poderiam estar jantando, tomando banho ou testando a nova arma de paintball que ele tinha comprado na escola fundamental próxima. Essa foi a alegação dos 2 réus. Mas antes que os telefones dos meninos ficassem em silêncio, houve aquele sinal da torre do celular que colocou o Robert e, presumivelmente, o Christian no início da rodovia 74 até Pinyon Pines. O Dolan disse que um ping do celular na torre não dava localização. Dolan disse que 3 minutos antes do telefone do Robert tocar perto da rodovia 74, o telefone do Christian tocou em uma torre de celular a quilômetros de distância. Ele achava que a promotoria teria dificuldades de superar o fato do telefone do Christian estar do outro lado do Vale Coachella. Quando eles disseram que o telefone do Robert foi localizado lá em algum momento próximo e que ele deveria subir a montanha. Mas os especialistas do FBI do estado disseram que celulares em altitudes mais altas às vezes ricocheteiam em outras torres. Com ou sem os telefones, os investigadores disseram que tinham evidências concretas que colocavam o Christian na cena, aquele cartão de visita que tinha o DNA dele. O Dolan questionava se o DNA era do Christian, como a promotoria afirmava inequivocamente, e argumentava que, mesmo que seja compatível, a Beck poderia ter pegado o cartão anteriormente com o Christian, por isso que o DNA estava no cartão. E se o Dolan rejeitava a evidência de DNA, ele disse que a evidência da arma era quase risível. O argumento do promotor público era: ele tinha acesso aos tipos de arma que foram usadas. Segundo o Dolan, isso não tornava ninguém culpado. O fato dele ter acesso às armas iguais à que foram usadas. Ninguém seria culpado por isso. Sem balística, sem medição, sem bala, sem nada, eles não teriam como provar nada. O pai do Christian disse que todo o argumento era irrelevante para o filho, porque as armas estavam com ele em outro estado no fim de semana dos assassinatos. Segundo ele, as armas estavam no porta-malas do carro dele naquele fim de semana. A defesa acreditava que outras pessoas deveriam ter sido investigadas mais de perto, como o Javier Garcia Jr., o amigo da Beck que primeiro fez os investigadores se voltarem contra o Robert e o Christian, dizendo que todos estavam fazendo uma trilha. Alguns amigos disseram que o Garcia Jr. queria ser mais do que amigo da Beck. Dolan e o Richard apontaram que, enquanto os telefones dos seus clientes não tocaram nas montanhas onde a Beck morava, o do Garcia Jr. tocou. O Richard disse que, se seguissem a rota que ele alegou ter tomado, isso colocava ele bem perto da residência da Beck. O que deixou todos com dúvida foi que o advogado do Javier disse que ele só ia testemunhar se recebesse imunidade. O advogado dele disse que a imunidade foi só uma precaução. O Dolan também ressalta que o pai do Garcia Jr. era um investigador do gabinete do promotor público, levantando nesse modo questões sobre um possível conflito de interesses. Mas houve uma investigação e o procurador disse que não havia nenhum tipo de conflito de interesse ali. O ex-promotor federal Eduardo Roy era quem representava o Javier Garcia Jr. Ele disse que o único papel do Javier era o de testemunha-chave e não o de suspeito. Ele disse que o Javier foi extremamente comunicativo e fundamental na investigação. Ele só não testemunhou porque não precisaram dele. Roy disse que o motivo pelo qual o Garcia Jr. estava dirigindo na área antes dos assassinatos era porque ele queria se juntar ao grupo que fazia a caminhada, mas a Beck disse para ele não ir. Então ele se virou e foi para casa. E o que a polícia fez foi rastrear onde ele estava. A polícia determinou que o Javier estava realmente de volta no chão do deserto na hora dos assassinatos e descartou ele como suspeito. E a Daniela Zermano apoiava independentemente a história do Javier, de que a Beck planejou fazer uma trilha com o Robert e um amigo na noite dos assassinatos. Ela disse que eles tinham um plano definido de fazer uma trilha, os 3. Os Friedleys acreditavam que as evidências, circunstanciais ou não, pintavam o quadro condenatório. Depois de anos de espera, os Friedleys e os Haywards
sentiram que estavam um passo mais perto da justiça, enquanto aguardavam a data do julgamento. Mas o caso estava prestes a tornar um rumo inesperado. 8 anos após os assassinatos, o promotor designado para o caso entrou no tribunal e pediu que todas as acusações contra o Robert e o Christian fossem retiradas. O pai do Christian e a família do Robert ficaram aliviados. O gabinete do promotor público ofereceu pouca explicação para a decisão. Em uma declaração preparada, eles disseram que questões legais surgiram durante os procedimentos do grande júri contra o Robert Pape, tornando apropriado finalmente rejeitar as acusações contra ambos os homens. A decisão foi tão inesperada que nenhum dos dois homens estava no tribunal naquele dia. O pai do Christian deu a notícia para ele no telefone, onde ele estava na prisão. Poucas horas depois, Christian Smith, com o Robert Pape logo atrás, saíram juntos, e o Christian segurou a filha de 2 semanas, Zoe, pela primeira vez. Quando ele saiu, disse que ele só queria estar com a família e esquecer o que houve, deixar tudo para trás. A família do Robert estava esperando por ele em um local próximo. Mas poderia não ter acabado completamente para Robert e Christian. O promotor público poderia tecnicamente reabrir as acusações contra os homens se novas evidências surgissem. A Tanya, a irmã da Beck, sempre esteve convencida de que eles tinham os homens certos, mas ela tinha um sentimento de que eles acabariam saindo impunes. Ela disse que só esperava que eles ficassem com as mortes dos 3 à cabeça deles, pro resto da vida deles. Em junho de 2016, Robert Pape e Christian Smith foram presos novamente pelos assassinatos. O Estado disse que as acusações foram baseadas em um novo informante que alegou que o Christian tinha feito uma declaração incriminatória, um melhor rastreamento do celular e mais evidências que ligavam Christian Smith ao cartão de visita encontrado na cena do crime. Eles disseram que ainda conseguiram uma correspondência de impressão digital que não tinham conseguido em 2006, na época do caso. Os advogados de defesa acharam suspeito. O Dolan disse que os investigadores tinham uma visão de túnel, dizendo que eles miraram no Robert e no Christian e começaram a querer coletar provas para incriminar eles. Ou seja, eles miraram neles e começaram a tentar catar prova para culpar eles. O julgamento começou em abril de 2018, quase 12 anos após o crime. O Dolan e o Jeff Moore, o novo advogado do Pape, lançaram uma defesa vigorosa, levando questões sobre a credibilidade do novo informante do Estado, que teve seus próprios problemas legais, e a precisão do rastreamento do celular e das evidências forenses. Após mais de um mês de julgamento, o caso foi para júri. Eles deliberaram por 10 dias agonizantes antes de anunciarem que finalmente haviam chegado a um veredito. Robert Pape e Christian Smith foram considerados culpados de assassinato em 1º grau pelas mortes de Vicky Fridley, John Hayward, e Robert Pape foi considerado culpado de assassinato em 2º grau pela morte de Beck Fridley. Ron disse que ele esperou 11 anos e 9 meses por aquele dia, e ele estava muito feliz. Ele disse que não tem encerramento, porque a Beck e a Vicky, o John, eles se foram e nunca mais vão voltar. Mas o que as famílias das vítimas veem como um veredito certo é visto como uma injustiça terrível por outras 2 famílias. A mãe do Robert Pape ficou devastada. Um júri finalmente decidiu quem foi o responsável pelo assassinato de 3 pessoas em Pinole Pines, mas a destruição deixada por aquela noite terrível permanece. A Tanya disse que a irmã era uma pessoa linda por dentro e por fora, e ela queria que isso fosse lembrado. Ela queria lembrar dela como ela era e não como ela morreu. Na sua sentença de agosto, Robert Pape, de 30 anos, e Christian Smith, de 29, enfrentam prisão perpétua sem liberdade condicional. Seus advogados prometeram apelar, mas eles continuam presos até hoje, ou seja, não foi encontrada nenhuma outra prova, nenhuma contraprova para que eles abrissem o processo novamente. O Robert e a Sarah Pape se divorciaram no final de 2015. Mais um crime cometido por um homem que não admitiu o fim de um relacionamento. Isso é bem triste porque normalmente as pessoas culpam a vítima quando ela não larga o parceiro abusador, mas quando ela larga, esse tipo de coisa pode acontecer. A Beck era uma pessoa muito querida, amorosa e inteligente, e ela acreditava que o mundo era bom com ela. Ela acabou morrendo devido à sua ingenuidade e fé no próximo. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, por favor se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe um like no vídeo, não custa nada e ajuda muito. Compartilhe se conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.